Fala rapaz, aqui que eu falei é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu queria comentar com vocês um pouco do porquê eu acredito que a próxima geração de consoles é uma grandíssima decepção. Bom, na verdade decepção é uma palavra muito forte, né? Eu não sei nem o que dizer exatamente. A nova geração de consoles, ou seja, a nona geração, terá seu lançamento no final de 2020, no caso daqui poucos meses, durante a gravação desse vídeo, é claro. E ela basicamente foi de fato anunciada com o Xbox Series X lá no The Game Awards em 2019, vocês lembram disso? Pois é, desde então muita coisa se especulou das ambas as plataformas, né, tanto o PlayStation quanto o Xbox, e o que a gente tem visto são resultados extremamente bizarros e estranhos, cara. Começando diretamente pelo formato dos dois consoles. Cara, o Xbox é aquela torre que, na minha opinião, é feia, eu não consigo gostar daquele design do Xbox, e o PlayStation 5 é nada mais do que um prédio de Dubai de alta tecnologia feito pelo Oscar Niemeyer. Bom, sei lá, o visual não é uma das coisas que, nossa, eu não vou comprar o console por causa do seu visual, pelo amor de Deus, aí é muita frescurite, né? Mas é um ponto que eu queria levantar aqui nesse vídeo. Porém, os dois pontos cruciais que eu acredito serem importantes é a potência dos dois consoles e os seus jogos. Em questão de potência, bom, os dois consoles estão, sei lá, 10 vezes mais poderosos do que o PlayStation 4 e o Xbox One. Os jogos que foram anunciados para ambas as plataformas não utilizam nem 5% da capacidade do console. Você acha mesmo que o Godfall, por exemplo, não seria rodado no PlayStation 4 com a mão nas costas? Você acha mesmo que aquela vergonha do Halo Infinite não seria rodado no Xbox One com a mão nas costas? Pra que tanto poder? PlayStation 5 com 10 ponto não sei quanto de teraflops pra rodar aquela porra daquele Bugsnax. E o Xbox com seus 12 teraflops pra rodar um incrível Tetris. É sério mesmo isso, cara? De verdade, esse é o grande lançamento que a gente vai ter pra próxima geração? Sem contar aquele alvoroço absurdo por um mísero SSD que a Sony fez por conta do PlayStation 5, que é uma tecnologia já usada nos PCs há quase uma década. E a Sony faz como se fosse a coisa mais incrível da história dos videogames ou da tecnologia. O que eu acredito ser as principais características de uma nova geração? Vamos lá. É simplesmente inovação. Eu não creio que pegar uma tecnologia já existente e melhorá-la seja de fato uma próxima geração, um conteúdo para uma próxima geração. Vamos voltar lá atrás, os 8 bits. Depois dos 8 bits, a gente passou para os 16 bits. Vocês viram a diferença gritante que é de um console para o outro. Do Nintendinho para o Super Nintendo, por exemplo. Vocês sabem que a qualidade gráfica melhorou absurdamente. A questão do som, a questão do visual, a paleta de cores, como era contada as histórias no próprio jogo. Botões adicionais no controle também, o que varia bastante a gameplay de um jogo. Enfim, vários elementos. E depois dele a gente teve o quê? Os primeiros jogos tridimensionais. Vocês têm noção de qual foi o nível de capacidade que a gente teve na indústria naquele tempo? Pois é, imagina só ver o Mario em 3D, aquela coisa louca, o Sonic também em 3D, né, que por mais que não tenha feito tanto sucesso, a gente teve ele lá, a Sony entrando no mercado de games com o PlayStation 1, trazendo, por exemplo, o Gran Turismo com aqueles gráficos lindos demais, né, dos carros e tudo, fora os outros incríveis jogos que a plataforma teve. Na sexta geração, Dreamcast, PlayStation 2, o próprio GameCube, a gente teve gráficos insanamente superiores ao que a gente tinha na geração anterior deles. Mais botões de ação adicionados ao controle, mais variação também que a gente podia encontrar nos games. As histórias passavam a ser contadas em tempo real, com vozes, os personagens tinham muito mais, assim, personalidade, muito mais características de um ser humano, entende? Os simuladores cada vez melhores, cada vez mais aprimorados. Basicamente, o primeiro passo dos jogos de mundo aberto a gente já teve no PlayStation 2, no Nintendo GameCube, até mesmo o próprio lançamento do primeiro Xbox, que foi muito poderoso pra época. Depois disso, a principal característica que nós tivemos foram melhorias do que a gente já tinha, porém, o grande diferencial foi o HD. Na minha opinião, a sétima geração de consoles foi uma das mais conturbadas da história, porque o que teve de empresa penando absurdos para conseguir fazer um jogo em HD com muita qualidade gráfica, utilizando todo o processamento dos consoles do Xbox 360, do PlayStation 3, não é brincadeira, as empresas japonesas apanharam demais para fazer esses games. Então, finalmente chegamos na geração do Xbox One e PlayStation 4. E vamos combinar o seguinte, pessoal, qual foi a grande inovação desses consoles? Foram apenas melhorias do que a gente já tinha. Todos os conceitos já estavam lá, todos os elementos já estavam lá, todos os controles são basicamente as mesmas coisas. O PS5 e o Xbox Series X pra mim estão seguindo a mesma linha, só que de um jeito pior, porque os jogos apresentados ali, nenhum faz jus do que o console é capaz. Ah não, Silvio, mas as desenvolvedoras só vão aprender a mexer no hardware daqui a alguns anos. Sim, eu concordo com isso de fato acontece. Mas vamos pegar um exemplo que eu gosto de citar bastante, que é o Devil May Cry 5. Vocês já viram as cutscenes daquele jogo? Vocês perceberam o quão bizarro é, de tão maravilhoso que são aqueles gráficos das cutscenes, já do próprio jogo também? Sério, eu tenho muitas críticas a Capcom, mas meu Deus do céu, que coisa maravilhosa que são as cutscenes do Devil May Cry 5. E digo com a maior tranquilidade do mundo, Devil May Cry 5 dá uma surra em
todos os jogos de lançamento do PS5 e do Xbox Series X, que não é um jogo feito pela fabricante dos consoles. E quem vocês acham que pode utilizar todo o potencial de um console que não seja a própria criadora? Pois é, até então não existe. Então assim, os jogos apresentados são uma lástima. Pra mim essa nova geração nem devia estar existindo agora. E aí entra mais um ponto interessante de uma curiosidade da Nintendo que pouca gente sabe. Satoru Iwata, um dos presidentes da Nintendo que assumiu na era do GameCube e morreu infelizmente em 2015, ele cansou de falar pra indústria de uma forma geral: pessoal, vamos meter o pé aí, vamos pisar no freio, vamos com calma. Porque justamente ele já tinha uma imagem do que poderia acontecer agora. Ele foi responsável pelo Wii U também, né? Aquele fracasso comercial que vocês estão ligados como é que é. Então a gente não tá aqui babando o ovo do cara, só falando dos fatos que ele disse, que se concretizam cada vez mais com essa nova geração. Onde uma nova geração, que na minha visão não deveria nem ter sido lançada agora, porque a geração PS4 e Xbox One consegue durar mais 5 anos tranquilamente. 5 ou 10 anos, tá? Porque os consoles são extremamente poderosos, os jogos até hoje não utilizam uma capacidade total dos aparelhos. E entramos em outro ponto: por que vocês acham que a Microsoft já desistiu do Xbox One X em pouquíssimo tempo de produção? Porque é um console que não vendeu muito bem, ninguém se interessou muito por ele, e ele infelizmente não foi bem aproveitado. A gente não teve nada que pudesse utilizar o gráfico e falar: nossa, realmente esse jogo roda muito melhor no Xbox One X. O máximo que a gente pode notar é que, de fato, um desempenho às vezes é melhor sim no Xbox One X ou até mesmo no PlayStation 4 Pro, mas nada de grandes mudanças. Eu falo isso com grande convicção, porque eu tive o PlayStation 4 normal e o PlayStation 4 Pro, porque eu vim de uma geração, quando criança, de jogar Nintendo 64. Vocês não têm ideia do que é um frame drop de verdade. Vocês não têm ideia do que é jogar um jogo com gráficos baixos. Vocês não têm ideia do que é jogar com controle ruim. E olha só que ironia, todos os jogos daquela época no PlayStation 1, do Nintendo 64, do Saturno, eram simplesmente maravilhosos, porque eles tinham maestria, eles tinham cuidado, eles tinham de fato o que uma nova geração trazia. Tudo do bom e do melhor, diferentemente do que a gente tá vendo pra próxima geração, que, como eu já falei, pra mim não devia nem existir. E aí, se a gente pegar os fanboy de Xbox e fanboy de PlayStation, a única coisa que essa galera quer é um novo Uncharted que vai ser exatamente a mesma coisa dos anteriores, um novo Halo ou um novo Gears que vai ser exatamente dos anteriores. Tudo fica extremamente chato e cansativo porque é sempre a mesma coisa. E você pode até argumentar agora: ah, Silva, mas a Nintendo também sempre faz a mesma coisa há 30 anos e tem sucesso. Sim, eles fazem sucesso basicamente utilizando as mesmas franquias, mas mudando ela totalmente. Cito o exemplo até mesmo do God of War. Aquele sim foi uma coisa completamente audaciosa que eles tiveram coragem de fazer. Mudar o estilo do jogo por completo. Sei lá, você pegar um Gran Turismo e transformar ele num jogo de terror. Vocês entenderam? Eles mudaram absolutamente tudo os elementos do jogo. É por isso que eu acho que aquilo sim foi uma parada legal. E é exatamente o que a Nintendo faz em todo jogo. Por mais que a premissa do game seja exatamente a mesma coisa, tem que salvar a princesa, tem que explorar dungeons no Zelda, todos os jogos são extremamente diferentes uns dos outros, por mais que os elementos básicos estejam lá em todos também. É até difícil explicar como a Nintendo consegue fazer isso. Mas é claro, a Nintendo já nem entra na guerra de consoles de uma nova geração, que eu acho que eles nem querem fazer isso mais, né? Já aceitaram que eles são inferiores ao PlayStation 4 e ao Xbox, pelo menos em termos de capacidade de poder do console. Porque nos jogos, meu amigo, eu sinto muito, mas a Nintendo dá uma surra em todo mundo de olho fechado. Bem, pra falar a verdade, são tantas coisas que a gente podia falar aqui, mas tanta coisa que esse vídeo podia durar facilmente mais de 30 minutos. Mas como eu não sou um cara extremamente especializado, eu estou falando tudo com base no que eu acredito e na minha opinião. Você pode discordar de tudo que eu falei aqui, não tem problema nenhum. É por isso que o botãozinho de like e dislike existe aí no YouTube pra você avaliar um vídeo. Eu disse simplesmente o que eu acredito no meu espaço, que é o meu canal. Mas seria muito importante saber de vocês também. O que vocês acreditam da nova geração? Vocês acham que realmente é uma decepção? Vocês acham que ela vai ser incrível, maravilhosa? Pode comentar tudo aqui embaixo, desde que você mantenha o respeito com todos os outros que comentarem coisas diferentes de você. Beleza, pessoal? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo, que é muito importante. E nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado, fique com Deus e fui!